Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Quero saudar a todos com graça e paz do Senhor e convidar-vos então a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 18. Evangelho de Mateus, capítulo número 18. E vamos ler a passagem de hoje, do versículo 21 até ao versículo 35. O título da pregação é Perdoar como quem foi perdoado. E vamos ler desde já o texto. Diz assim então o texto. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E, quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, o seu senhor lhe ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Até aqui o texto. Irmãos, quero começar pelo fim. Quero começar pela última frase que Jesus pronuncia nesta parábola que ele conta, que é uma parábola. É uma parábola. Aquilo que lemos é uma parábola do Senhor Jesus. Mas quero começar exatamente por esta última frase. Provavelmente uma das frases mais solenes que alguma vez alguém disse acerca da temática do perdão. E do que é perdoar. E do que é o perdão. O Senhor Jesus diz, depois de contar esta parábola, esta história ilustrativa de um princípio, ele diz: Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. À primeira vista, ou à primeira leitura, estas palavras parecem nos ensinar algo assustador. Parecem ensinar-nos que Deus pode retirar o perdão concedido sempre que um cristão, um filho de Deus, um discípulo do Senhor se recusa a perdoar alguém. Ou se recusa, neste contexto, a perdoar a seu irmão. De alguma forma que a nossa salvação está, por assim dizer, pendurada por um fio. Nesta fragilidade de que basta um ressentimento, basta alguma coisa não resolvida para tudo ruir. À primeira vista, é isto que parece que este versículo diz. Mas será este o ensino da parábola? Não. Queremos que não. Ao longo de toda a narrativa destes versículos, Jesus não apresenta a falta de perdão como a causa da condenação. Mas apresenta a falta de perdão como o quê? Uma evidência. Uma evidência de um coração que nunca foi verdadeiramente transformado pela graça.
Irmãos, reparem bem na diferença. O servo desta história não é condenado porque em determinado momento deixou de perdoar. O centro desta passagem é que ele é desmascarado. O seu coração é desvendado. Tudo fica à mostra, porque a sua atitude demonstra alguma coisa. A sua atitude ao não perdoar o seu conservo, como a palavra de Deus diz, demonstra que ele não compreendeu aquilo que tinha recebido. Que ele não compreendeu completamente a graça que tinha alcançado. Portanto, a parábola não nos pretende deixar inseguros acerca da fidelidade de Deus ao seu grande perdão, mas é um alerta para cada um de nós, para aqueles que ouviram as palavras do Senhor Jesus neste dia e para nós que as lemos também no dia de hoje. É um alerta ao nosso coração. E é exatamente isso que Ele deve fazer connosco esta manhã. Falar ao nosso coração, alertar o nosso coração. É isso que este texto deve fazer connosco hoje. Não para responder à pergunta que Pedro fez. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7. Mas deve responder à pergunta: que tipo de coração é capaz de perdoar? Essa é a pergunta que queremos fazer hoje. Irmãos, que tipo de coração é que perdoa? Que tipo de coração é que perdoa e perdoa e perdoa e continua a perdoar? Se olharmos para o contexto da passagem, Mateus 18, desde o início, o discurso do Senhor Jesus fala sobre a vida em comunidade do reino. O capítulo começa com a humildade de uma criança. O Senhor Jesus até desafia que nós nos devemos tornar humildes como as crianças. Depois segue acerca da disciplina na igreja, da reconciliação entre irmãos, o que é que deve fazer quando alguém tem alguma coisa contra o outro, chamar uma pessoa, chamar o irmão, tentar reconciliar, se não ouvir, chamar 2 pessoas e se no fim de tudo não ouvir, considerá-lo gentio. E é nesse ambiente de reconciliação entre irmãos, de como vivermos em comunidade, que Pedro faz uma pergunta muito importante. No ambiente de que há uma vida real da igreja, com as suas fricções normais, com as suas feridas e muitas vezes as suas desilusões. É neste contexto do capítulo que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão e eu, ainda assim, lhe perdoarei? Até quantas? 7? Temos de ser justos com Pedro. Esta pergunta é generosa. O pensamento dele é muito generoso. Os rabinos do tempo de Pedro, a lei, aquilo que se ensinava, normalmente, a tradição é que 3 vezes era um número aceitável. 3 vezes, perdoar 3 vezes era algo suficiente. A partir dali, a partir das 3 vezes, havia legitimidade para a paciência se esgotar e dizer: eu não perdoo mais. Pedro pega nas 3, multiplica por 2 e ainda adiciona 1. De 3 passa para 7. Pedro é generoso. 7 vezes. Senhor, até quantas vezes? 7. Talvez Pedro estivesse à espera de um elogio do Senhor. Oh, Pedro, muito bem. 7 vezes. Que bom. Não é? Mas Jesus destrói completamente este princípio, esta lógica, e diz: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mas Jesus não está a aumentar o limite. Acho que nós já sabemos isto muito bem. Jesus não está a dizer que de 3 passam para 7 e de 7 passam para 490, portanto, a partir da 490 nós já podemos deixar de perdoar. Jesus não está a aumentar o limite. Jesus está a eliminar o limite. Jesus está a dizer que não há limite. Está a dizer que o perdão no reino de Deus não é uma contagem. O perdão é algo que é esperado. Sempre, em todo momento. Sempre. Isso levanta-nos uma questão, irmãos. Uma questão que talvez neste momento esteja a formar-se no coração de nós. Como é que pode um ser humano viver assim? Será que há momentos na nossa vida em que nós já fomos expostos a esta dificuldade?
Perdoar, 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 e perdoar, e continuar a perdoar, e perdoar. Será que algum de nós já uma vez foi exposto a esta dificuldade humana? De ter sempre que perdoar. E às vezes ter sempre que perdoar a mesma pessoa. E às vezes ter sempre que perdoar o mesmo erro. E às vezes ter sempre que perdoar a mesma ofensa. Será que nós já vivemos isto? Será que estamos a viver isto? A pergunta é como? Como é que podemos resistir a isto? Como é que Jesus nos pode dizer que não há limite? Como é que vamos resistir? Como é que alguém perdoa sem limite, sem contar, sem um prazo de validade? E é precisamente isto que a parábola responde. Jesus dá-nos um padrão. 4 aspectos fundamentais que esta passagem nos diz. O como perdoar. Que coração consegue resistir a isto? A primeira marca é: o verdadeiro perdão nasce de um coração agradecido. De um coração agradecido. Vamos ao texto. À parábola em si. Jesus apresenta-nos um rei que decide ajustar contas com os seus servos. E chega-lhe o primeiro servo e deve-lhe 10.000 talentos. 10.000 talentos. Nós ouvimos a expressão, ou a informação de 10.000 talentos e pensamos, bem, isto é um número muito grande. É um número que nos passa ao lado, porque não estamos a falar de euros, não estamos a falar de coisas que nos dizem respeito e que nós entendemos à primeira vista, com os quais nós lidamos todos os dias. Mas os ouvintes de Jesus não lhes passa ao lado esta informação, este número. Jesus escolhe deliberadamente um valor absurdo. Reparem, Jesus está a contar uma parábola a pessoas que entendem a linguagem de Jesus. E qual é o número que Jesus usa? É um número absurdo. Longe completamente da sua realidade. Portanto, um talento correspondia exatamente o quê? Ou aproximadamente o quê? Alguém quer atirar assim um valor, uma ideia? Um talento. Um só. Um talento. Ok, um talento deveria representar cerca de 16 a 20 anos de salário. Okay? Um talento devia representar entre 16 a 20 anos de salário, do trabalho de uma pessoa. Vamos admitir 20 anos de um trabalhador comum. 20 anos de trabalho, um talento. Quanto é que este homem devia ao seu senhor? 10.000 talentos. 10.000 vezes 20 anos de trabalho. Mas se nós quisermos ainda ser mais textuais, 10.000 era uma expressão, um número que, quando utilizado naquela época, era posto tipo para uma coisa sem fim. Quando alguém queria dizer, olha, nós nem sabemos quanto é, um número tão lá acima, olha, 10.000. Portanto, Jesus usa não só um talento, que era um número enorme, como ainda lhe diz que era 10.000. Portanto, 10.000 talentos, que era o maior número utilizado na linguagem corrente daquela época. Portanto, era a forma de dizer o quê? Que isto era um número que estava para lá de qualquer número. Estava para lá de qualquer dívida. Portanto, Jesus está a falar de uma dívida impossível. Não só de uma dívida impossível de pagar, mas deixem-me dizer-vos até de uma dívida impossível de contrair. Quem é que iria conseguir, numa sua vida, contrair uma dívida que representava 20.000 anos de salário? É uma dívida enorme, não é? Portanto, aquilo que Jesus usa é exatamente dizer que é uma dívida impossível. Não estamos perante um problema financeiro muito grave. Estamos perante uma dívida que nenhuma vida humana, nem 100 vidas humanas, alguma vez conseguiria pagar. Não havia qualquer hipótese. Nenhuma hipótese. E notem, a sentença do rei é justa. O que é que o rei diz, ou o Senhor diz? O homem, a mulher e os filhos e todos os seus bens teriam de ser vendidos. É duro vender a sua própria vida, passar a ser um escravo, a sua mulher, os seus filhos, todos os seus bens. Sim, é duro, mas é injusto perante a grandeza da dívida. Não. Até fica aquém, não é?
até fica aquém daquilo que devia aquele senhor. Portanto, a dívida sendo real, há justiça nesta execução. Portanto, o rei tinha o direito de cobrar aquilo que lhe é devido. E é então que o servo cai de joelhos e clama, faz uma petição àquele senhor. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Olhem lá o texto. Respondam a esta pergunta, por favor. O que é que ele pede ao Senhor? O que é que o servo pede ao Senhor? Ser generoso, que eu, o que é que vou fazer? Eu vou pagar. Percebem a loucura que este homem diz? Ele não tinha hipótese nenhuma de pagar aquela dívida. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele não pede perdão. Ele diz, eu tudo te pagarei. O que é que o servo está a fazer ao seu senhor? Uma promessa completamente impossível. Nós acabámos de fazer, de alguma forma, as contas a este número e facilmente nós concluímos que era impossível pagar isto. Reparem o estado do coração deste homem. Ele revela que acha, que acredita, que ainda vai conseguir resolver o problema pelas suas próprias forças. Dá-me tempo. Dá-me tempo que eu tudo te pagarei. Ele apenas precisa, e apenas vamos pôr aqui muitas aspas, apenas precisa de mais tempo para pagar aquilo. Quando nós sabemos, quando o rei sabia, quando o Senhor sabia que era impossível. Ele estava diante de um abismo da qual nunca se poderia livrar para o resto da sua vida. E podia viver vidas atrás de vidas. E é exatamente isso, irmãos, que muitas pessoas ainda fazem quando se apresentam diante da face de Deus. Cometem esta loucura, cometem esta insensatez de não pedir misericórdia, mas pedirem anos de vida. Senhor, dá-me anos de vida para eu pagar. Dá-me anos de vida para eu saldar isto. Pensam que Deus lhe dará a oportunidade para compensar os seus pecados através de muitas coisas. Boas obras, de uma vida abnegada, entrega à religião, de sacrifícios. Deixa-me tentar outra vez, Senhor. Dá-me tempo. Deixa-me esforçar-me mais para pagar esta dívida que eu nunca vou conseguir pagar. Deixa-me tentar que eu pago. Talvez ainda aqui exista alguém a relacionar-se assim com Deus, a achar que vai conseguir pagar a sua dívida. A achar que a única coisa que precisa diante de Deus são anos de vida para pagar. Mas Jesus está a mostrar exatamente o contrário. Jesus mostra-nos logo no início da parábola que existem dívidas que nunca poderão ser pagas. E a nossa dívida, como seres humanos, ao Deus Santo, puro e verdadeiro, é impagável. Nenhum ser humano consegue pagar esta dívida. Pode viver o tempo que viver. E então que acontece o inesperado na passagem, na parábola do Senhor Jesus. O rei não concede um prazo, o rei é misericordioso. Mateus utiliza aqui um verbo muito expressivo. Diz que o rei foi movido de íntima compaixão. A frase ou a palavra original descreve algo que se sente, que acontece nas entranhas de alguém. E que os evangelhos usam esta mesma palavra usada aqui por Senhor Jesus na parábola para descrever a compaixão do próprio Senhor Jesus em alguns momentos do seu ministério. Diante das multidões, diante do leproso. Portanto, o rei desta parábola comove-se dentro de si, tal como Jesus se comoveu muitas vezes em favor daqueles que estavam perante si. E depois o texto acrescenta que, consequência disso, lhe perdoou toda a dívida. O verbo utilizado é também utilizado várias vezes no Novo Testamento para falar da remissão de pecados. Do perdão do pecado. A remissão completa de pecados. Portanto, é claro, fica patente, que a dívida não foi reduzida, a dívida não foi renegociada, como nós às vezes fazemos com as nossas dívidas, renegociamos para pagar em mais tempo, para pagar menos. A dívida foi cancelada.
perdoada. Não há mais. Irmãos, é isto que acontece no Evangelho. Antes de qualquer exigência, existe graça. Graça da parte de Deus. Antes de qualquer ato de obediência da nossa parte, existe misericórdia. Antes de aprendermos a perdoar, antes de aprendermos a saber o que isso significa na nossa vida, antes de tudo isso, nós fomos perdoados. Fomos perdoados. E o primeiro passo para nos tornarmos pessoas que perdoam, que é essa a pergunta que nós fizemos desde o início, o primeiro passo para nos tornarmos pessoas que perdoam não é olharmos para quem nos ofende, não é olharmos para quem nos ofendeu, não é olharmos para aquele que continuamente nos ofende, é olharmos para a cruz e percebermos o tamanho da dívida que nos foi cancelada. A nossa foi a primeira dívida cancelada, foi a nossa, que era uma dívida impossível de pagar. O primeiro passo é esse: colocarmos os nossos olhos na cruz e lembrarmos desse perdão que alcançamos por graça e por misericórdia. Mas a graça não permanece apenas como uma experiência individual. É o último versículo deste texto que lemos. Fala-nos de um relacionamento, fala-nos de comunhão. Quem foi verdadeiramente alcançado pela misericórdia de Deus, inevitavelmente, tem um comportamento diferenciador. Olha para os outros de maneira diferente. Quem foi alcançado por esta graça tem de olhar para os outros de uma maneira diferente. E é precisamente aí, ou para aí, que agora o Senhor Jesus dirige a nossa atenção. Segundo aspecto, o verdadeiro perdão nasce de um coração amoroso, de um coração cheio de amor. O contraste que se segue na passagem é chocante. E Jesus quer mesmo. Jesus quis mesmo chocar aqueles que estavam a ouvir esta parábola. Jesus quis criar no coração deles um sentimento de injustiça. Pensar assim: como é que é possível? Como é que esta pessoa consegue fazer isto? Este choque é propositadamente criado pelo Senhor Jesus na narrativa e na parábola. E é este mesmo choque que nós também sentimos quando lemos a passagem. O servo acaba de sair da presença do rei, ainda há poucos instantes estava condenado para sempre, seria vendido, os seus filhos, a sua mulher, os seus bens. A sua vida tinha acabado e agora ele estava livre. Ele estava na rua, passeando livremente, como alguém que tinha saído do corredor da morte, com a sua sentença marcada para uma data, e de repente se encontra a passear na rua, livre, descondenado. Esta palavra acho que nem existe, mas pronto. Se houve alguém, ou se há alguém com razões para sair a cantar, alegre pelas ruas, a louvar o Senhor, o seu Rei, o seu Senhor, era este homem. Se havia alguém com a sensação de gratidão no seu coração, de alegria, de gozo, de prazer, era este homem. É esse choque que o Senhor Jesus quer criar. Mas rapidamente, ou imediatamente, e o texto sublinha essa rapidez, essa coisa que acontece de uma forma imediata. Ele encontra um companheiro, um colega, um conservo, que lhe devia 100 denários. Vamos lá fazer contas outra vez. 100 denários aqui já era uma dívida real. Não era uma dívida daquelas colocadas lá para cima mesmo só para indicar uma coisa absurda. 100 denários, quanto é que seria? Mais. Não era uma dívida pequena, atenção. Não era uma dívida pequena. Mas era incomparavelmente menor do que a outra. 100 denários devia representar cerca de 3 meses de salário de um trabalhador normal. Portanto, se a primeira dívida era impagável, esta era pagável. Era alguma coisa que se podia pagar com o tempo, com alguma paciência, com algum esforço financeiro, alguma engenharia financeira. Era fácil, poupando aqui, poupando acolá, ir pagando a dívida.
Se nós olharmos para o salário médio em Portugal no ano 2025, que são cerca de 1.694 euros, é o valor do salário médio em Portugal no ano 2025, multiplicando por 3, isto está a 5.082 euros. Portanto, vamos imaginar assim, alguém que devia 5.000 euros, que nos devia 5.000 euros. A nós foi perdoado, sei lá, milhões de milhões, ok? É aquele número lá para cima. E a nós deviam-nos 5.000 euros, que não é uma dívida pequena. Não sei se alguém vos deve 5.000 euros, mas se alguém vos dever, certamente vocês já andam a pensar nessa dívida quase todos os dias, a pensar quando é que aquele sujeito me paga. Mas aquilo que Jesus cria é aqui este paralelismo extraordinário, quase palavra por palavra. O segundo servo, vendo aquela pessoa a quem devia dinheiro, cai por terra e pronuncia praticamente as mesmas palavras. Diz exatamente as mesmas palavras. Ou muito semelhantes. Tem paciência comigo e eu te pagarei. Portanto, foi o mesmo que ele tinha pedido ao seu Senhor. Quem ouve a história e quem ouvia a história do Senhor Jesus certamente esperava a mesma resposta. A mesma resposta. É assim que as histórias funcionam. Quem recebeu misericórdia, à partida dará misericórdia. Mas isso não acontece. Em vez de misericórdia, aquele homem que devia esta quantia encontra violência da outra parte. Encontra um pescoço estrangulado. Aquele homem pegou-lhe nos colarinhos e apertou-lhe o pescoço. Em vez de perdão, este homem encontra a condenação da prisão. É lançado na prisão até que paga a dívida. Irmãos, o que é que mudou? O que é que mudou? Entre a sala do reino, a sala onde está o rei, o Senhor, e a rua, o que é que mudou naquele homem? Acham que alguma coisa mudou? Acham que alguma circunstância o fez mudar? Acham que desde o momento em que está junto com o rei até encontrar aquele Senhor, aconteceu ali alguma coisa que fez mudar a sua mente, mudar o seu coração? Alguma coisa mudou? Nada mudou. No coração daquela pessoa nada mudou. Não houve nenhuma circunstância. O que é que está presente? O que é que foi revelado? O que é que foi desvendado? O que é que o texto mostra? Mostra o coração deste homem. O que foi revelado é o coração deste homem, que sempre existiu e que permaneceu igual. Portanto, a misericórdia que ele recebeu perante o seu Senhor não produziu absolutamente nada. A misericórdia que alcançou do seu Senhor não produziu nada. A graça entrou-lhe pelos seus ouvidos, aliviou-lhe as suas contas, mas nunca chegou ao coração. Nunca lhe mudou o coração. Por isso, o que é que mudou? Nada. O apóstolo João resume este princípio mais tarde de uma forma perfeita. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. O que é que não existia no coração deste homem? Amor. Ele recebeu misericórdia, recebeu amor, mas o amor que tinha recebido não entrou no seu coração. O amor pelo próximo não nasce diretamente do nosso esforço, ou da nossa vontade, ou da nossa capacidade. Se nós tivermos uma grande força de vontade para amar o próximo, nós vamos conseguir amar. É isso que nos dizem. É isso que nos querem ensinar, que temos de fazer um esforço muito grande, sermos melhores pessoas, termos muita vontade para amar o próximo. Mas isso não existe. O verdadeiro amor, aquele que ama incondicionalmente, não nasce no coração humano. Nasce do facto de Deus nos ter amado primeiro. E esse amor, o amor perfeito, o amor de Deus, sim, entrar no nosso coração. Então nós podemos amar como Deus ama. Então nós podemos amar o verdadeiro amor. Quando vivemos maravilhados com a graça de Deus, com aquilo que recebemos, então deixamos de medir constantemente as dívidas dos outros, aquilo que nos devem, aquilo que nos dizem, aquilo que nos fazem. Não porque isso não exista. Dívidas vão sempre existir. Ofensas vão existir todos os dias. Ressentimentos vão existir.
Elas existem. Mas reparem, irmãos, é impressionante como nós conseguimos guardar durante anos uma palavra. Conseguimos guardar durante anos uma ofensa que alguém nos disse. Guardamos isso quase como uma coisa preciosa, uma injustiça que recebemos. Quem nunca disse, lembro-me como se fosse hoje? Aquela pessoa chegou perto de mim e disse-me isto e isto e isto. Nunca mais. Às vezes até dizemos, para mim, morreu. Nunca dizemos isto, mas não, isto é uma linguagem longe de nós. A verdade é que nós fazemos isto. Lembramos-nos de coisas com uma exatidão que é incrível. Sabemos a data, o tom de voz, o lugar. Conseguimos reproduzir a frase exata que aquela pessoa nos dirigiu 10, 20, 30 anos depois. Enquanto isso, esquecemos-nos com facilidade, uma facilidade assombrosa, daquilo, dos milhares de pecados que Deus apagou da nossa vida. Esquecemos tão facilmente. Quando o menor se torna a cruz diante dos nossos olhos, maiores se tornam as ofensas dos outros. Quando a cruz diminui, é um tamanhinho na nossa vida pequenino, as ofensas dos outros, crescem, tornam-se montanhas que não conseguimos engolir. Mas, irmãos, Jesus ainda aprofunda mais o problema. Porque a falta de perdão não revela apenas ausência de amor, revela também um problema de adoração. É o terceiro ponto. O verdadeiro perdão nasce de um coração adorador. Diz-nos o texto que os restantes servos, ao ver aquilo, perante aquele choque que nós já vimos, aquela injustiça, eles não ficam, aquilo não lhes passa ao lado. Espera aí, isto não pode ficar assim. Não é? Nós vimos o que aconteceu lá dentro, estamos a ver o que está a acontecer nesta rua. Então, espera aí, isto não pode ficar assim. E vão fazer queixinhas, não é? É isso que estes servos vão fazer, vão dizer ao rei, olha, aquela pessoa que saiu daqui do pé de ti, que tu perdoaste, acabou de fazer isto, isto e isto. Portanto, há uma incongruência aqui que não pode ficar calada. E quando o rei volta a chamar aquele servo, não lhe faz um grande discurso. Não lhe diz assim não lhe dá assim um grande responso, como nós muitas vezes dizemos, não é? Não lhe puxa as orelhas assim de uma forma muito longa. Ele faz-lhe apenas uma pergunta. Mas é uma pergunta muito incomodativa. E é uma pergunta também que incomoda os nossos corações. O que é que ele diz? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Não devias. Não devias ter compaixão como? A palavra decisiva desta pergunta, parece-me, irmãos, parece-me a mim que a palavra mais importante desta pergunta é a palavra como. Como? Como eu tive misericórdia de ti, não devias também ter misericórdia do outro? O que é que o rei está a dizer? O rei está a dizer àquele servo que esperava encontrar nele um reflexo do seu caráter. Esperava encontrar na atitude daquele servo a mesma coisa que viu no caráter do seu senhor. O rei tinha perdoado. E isso revela caráter. Revela amor, misericórdia. Então o que é que o rei esperava? Que a partir daquele momento, na sua vida, tudo aquilo que ele fizesse revelasse o caráter do seu rei, ou do seu senhor. Portanto, a misericórdia que desceu do trono do rei devia ter continuado a descer, devia ter continuado a ser vista no seu relacionamento. Mas o que é que o rei encontrou? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O que é que falhou aqui? Aquele servo continuava a viver centrado em si próprio. Como nós usamos em bom português, só olhava para o seu umbigo, não é? Só estava concentrado em si mesmo, nas suas questões. Ele recebe misericórdia, mas exige justiça. Aperta o pescoço.
Aceita graça para si, mas exige uma forma de pagamento. Tens que me pagar, paga-me, paga-me. Para as suas dívidas, ele pede, por favor, dá-me tempo para pagar. Para as dívidas dos outros, aplica a lei, aplica a justiça, vais para a prisão. Portanto, ele continua a ser o centro do seu próprio universo, da sua própria existência. Tudo gira à volta dele, tudo está relacionado com os seus direitos, com aquilo que ele merece, com aquilo que ele quer, tudo o que lhe deve, tudo o que lhe diz respeito. Por isso é que este terceiro ponto nos diz que a falta de perdão, no fundo, revela um problema de adoração. Nós perdoaremos quando o nosso coração for um coração adorador, mas adorador da coisa certa. A pergunta que está por trás de todo este ressentimento é: quem ocupa o trono do coração deste homem? Ele mesmo. Quem é que ocupa o trono do nosso coração? Se sou eu que ocupo este trono, então todas as ofensas contra mim vão ser uma coisa imperdoável. Vão ser uma coisa que lesa a majestade de mim próprio, que sou rei. Não é? Quando alguém me ofende, o que é isto? Não é? Isto é imperdoável. Porquê? Porque eu estou no trono. Eu estou sentado numa posição que toda a gente me deve. Eu sou o maior de todos. Então, quando alguém me ofende, é algo imperdoável. Porquê? Porque eu sou o rei da minha vida. Mas, pelo contrário, se Deus é quem ocupa o trono da minha vida, então eu sou apenas um servo a quem muito já foi perdoado, no meio de tantos outros que precisam de quê? De perdão. Se o Senhor é o rei da minha vida e o meu coração é um coração adorador, então eu sou um servo que já foi perdoado a lidar com pessoas que precisam constantemente e diariamente e todos os dias de perdão. Eu compreendo isso e eu ajo assim. Portanto, quando eu me recuso a perdoar porque a outra pessoa não merece, eu estou a esquecer-me de uma coisa: eu também nunca mereci o perdão que recebi. Nunca. Nunca. Se o mérito não faz parte da minha salvação, porque é que há de fazer parte? Porque é que eu devo incluir o mérito? Porque é que eu devo incluir exigências? Eu perdoo aquela pessoa se ela vier fazer isto e aquilo. Eu só perdoo mediante algum tipo de condição. Porque é que eu trago méritos quando recebi a salvação não houve mérito nenhum, eu não fiz nada, absolutamente nada, para receber a salvação do Senhor? Porque é que trazemos aquilo que não é necessário? O Evangelho, irmãos, retira-nos do centro. O Evangelho retira-nos do centro. Precisamos que o Evangelho nos retire do centro a cada dia. Porque nós facilmente nos colocamos no centro. É muito fácil. É muito fácil colocarmos as nossas necessidades, os nossos argumentos no centro de tudo. E o que é que o Evangelho faz? Faz o contrário. Coloca Deus novamente no seu lugar. E isso é adoração. E a verdadeira adoração não termina quando nós saímos daqui ao domingo, quando deixamos de ouvir a palavra, quando deixamos de cantar juntos. Essa adoração é excelente, é boa, é propositada, é criada pelo Senhor, mas a verdadeira adoração continua quando? De segunda a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, por aí fora nós refletimos o caráter de Cristo. Isso é adoração. Isso é adorar o Senhor. Quando inclusivamente e sobretudo perdoamos, amamos quem nos fere continuamente. Isso é adorar o Senhor. Isso é ter um coração governado por Cristo, governado pelo Senhor. Por fim, última marca de um coração que perdoa. Como é que pode um coração como o nosso, tão inclinado para tudo aquilo que já vimos, para o orgulho, tão treinado a defender-se, a justificar os seus direitos, tornar-se um coração como este que estamos a padronizar? Como é que é possível? Como é que nós conseguimos? E a resposta, e é um alívio para nós, irmãos,
é um alívio para nós, é que a resposta não está em nós. Se a solução estivesse em nós, então nós teríamos um grande problema. Mas a solução está em Cristo. O verdadeiro perdão nasce de um coração semelhante ao de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Porque esta parábola, como em todas as parábolas de Jesus, aponta inevitavelmente para além de si mesmo. Como dissemos ao início, uma parábola é uma história, uma ilustração, que quer ensinar um princípio. Portanto, o princípio aqui aponta para além da história, aponta para Cristo. Reparem um detalhe muito importante na história. O rei cancela uma dívida gigantesca, 10.000 talentos. Simplesmente desaparecem. Se o rei tivesse um livro, se tivesse contabilidade organizada, ele tirava lá o balancete e aparecia uma dívida de 10.000. O que é que o rei fez? O rei pegou na dívida e desapareceu com ela. Não a mexeu, não disse que vai pagar daqui a uns tempos, não considerou bem, não vamos usar aqui alguns termos, mas desapareceu com ela. Mas a dívida existia. Portanto, se alguém me deve 20.000 euros e eu digo, esta dívida deixa de existir, porquê é que esta pessoa me deve 20.000 euros? Porque em algum dia eu lhe dei 20.000 euros. Saiu-me da conta 20.000 euros e eu coloquei na conta daquela pessoa. E a certa altura eu digo, olha, a dívida já não existe. O que é que acontece? Prejuízo. Há um prejuízo. Há um valor que sai e que nunca mais vai entrar. Portanto, quem é que suporta este prejuízo? Quem é que deixa de receber aquilo que já saiu da sua conta? O perdoador. Portanto, há 10.000 talentos que simplesmente desaparecem da dívida. Quem suporta esse prejuízo? O Senhor. Aquele que disse, está perdoado. Portanto, uma dívida cancelada não deixa de ter um custo. Não desaparece assim. Desaparece a necessidade de a pagar. Mas o custo já existiu. Portanto, alguém absorve sempre a perda. Alguém absorve sempre o sacrifício. Se me deves 1.000 euros e eu perdoo a dívida, os 1.000 euros não voltam para o meu bolso. Não voltam. Eu assumo e digo, tu estás livre dessa dívida. Portanto, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, essa pergunta encontra resposta. Quem é que suportou o nosso prejuízo? Quem é que suportou todo o nosso prejuízo? E agora, se olharmos para a nossa dívida, é uma coisa imensurável. Agora olhamos para a dívida de nós todos. E todos, né? Toda a dívida humana. Quem suporta isso? Quem absorve o nosso perdão? Quem é que fica com o prejuízo? É o nosso Deus. É o próprio Deus. Quando olhamos para a cruz, percebemos que o perdão não foi barato. A nós não nos custou. Foi gratuito. Foi de graça. Foi misericórdia. Mas custou infinitamente caro. A Deus, que enviou o seu próprio Filho, o seu unigênito Filho, para pagar a nossa dívida, que a nós não nos custa nada, mas que ao Filho de Deus custou. A nossa dívida não simplesmente desapareceu num passe de mágica. Custou, foi paga. Alguém a pagou. E foi o Senhor Jesus que a pagou. Cristo não apenas ensinou esta parábola, Cristo viveu esta parábola. Esta história que o Senhor Jesus está a contar acerca de um princípio bíblico relacionado com o perdão, Ele próprio vive esta parábola na sua pele, na sua vida. É Ele que está a contar, aquele que fala do perdão sem limites, aquele que elimina o número de vezes que nós devemos perdoar, é o mesmo que pouco tempo depois será traído por um do seu grupo mais próximo. Pouco tempo depois será abandonado por aqueles que estavam sempre com Ele, com vergonha, com medo, fugiram. Este que conta acerca do perdão foi insultado por aqueles que tinha vindo salvar.
É este que conta acerca do perdão foi condenado injustamente pelo tribunal mais religioso da terra, que mais devia ensinar acerca de perdão. Este que fala acerca de perdão foi crucificado para pagar a nossa dívida. E mesmo assim, com os pregos nas suas mãos, naquela cruz, preso por causa daquilo que devíamos, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. 70 vezes 7 não é uma teoria. 70 vezes 7 tem um rosto, tem uma cara. E é a cara do Senhor Jesus. É a cara do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que o Evangelho, que a nossa vida tem propósitos. E não é simplesmente tornar-nos pessoas melhores, mais pacientes, mais tolerantes, ainda que tudo isso aconteça. Quando o Evangelho nos alcança e transforma a nossa vida, não é só para tornar-nos pessoas mais simpáticas, mais sorridentes, mais sociáveis. Não. O objetivo primário do Evangelho é infinitamente maior que isto tudo. O objetivo do Evangelho é sermos transformados e conformados à imagem de Cristo. É que a nossa vida represente Cristo em todos os nossos momentos, em todos os domínios da nossa vida. É que o nosso coração seja mais formado à sua imagem, à imagem do coração de Cristo. E aqui está um exemplo prático. Quanto mais contemplarmos a cruz, menos espaço sobra para o ressentimento. Quanto mais o nosso coração se parecer, se assemelhar com o de Cristo, menos espaço sobra para a falta de perdão, para o ressentimento, para o ficarmos magoados para sempre, anos e anos. Não porque as feridas deixem de existir, como dissemos há pouco, não porque as ofensas já não vão existir mais na nossa vida, mas porque a cruz terá um peso maior do que elas, do que todas elas. Em conclusão, irmãos, voltamos ao último versículo, ao versículo 35. Agora já o podemos ver de uma forma diferente. Depois de percorrermos toda esta parábola, ler: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Depois de percorrermos esta palavra, percebemos que Jesus não pretende ensinar que o Pai revoga, elimina, desconsidera o perdão concedido aos seus filhos. O Deus que cancela a dívida não é um Deus caprichoso, que dá com uma mão e depois vai tirar com a outra. Deus não faz isso. Mas Jesus pretende ensinar algo muito sério. É que a incapacidade de perdoar revela um coração que nunca compreendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Irmãos, se nós conscientemente nos recusamos a perdoar, a palavra de Deus nos diz que nós ainda não compreendemos o Evangelho. Não quer dizer que nós vamos perdoar sempre fácil, sempre à primeira, vai ser uma coisa muito simples para nós. Isso não é a nossa realidade. Mas o perdão é uma marca daqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho. Portanto, permanecermos resistentes ao perdão é uma evidência de que nós ainda não compreendemos o verdadeiro Evangelho. Por isso é uma chamada de atenção muito séria para nós. Então, este versículo não é a causa da perdição, mas é uma alerta para um sintoma de alguma coisa que possa nunca ter chegado a entrar. E deixem-me dizer-vos o seguinte, de uma forma muito honesta. De certeza, irmãos, que há nesta sala, eu sei que haverá, eu sei que há, de certeza, muitas feridas. Feridas verdadeiras. Muito antigas, muito recentes. Porque isso é o normal do relacionamento humano. É o normal da nossa forma de lidar uns com os outros. Essas coisas acontecem. As ofensas são reais. A dor continua a ser muitas vezes profunda. Há de certeza no nosso coração feridas por sarar. Há de certeza no nosso coração ofensas por perdoar. A injustiça continua a ser injustiça.
O Evangelho nunca nos pede para ignorar isso. Nós somos injustiçados muitas vezes. Não tenhamos dúvidas disso. Mas perdoar não é dizer que nunca nos doeu, que nunca sofremos, que nunca... aquilo não tem significado para nós. Não é dizer que não teve importância. Mas tudo isso passa a ser visto à luz de uma realidade infinitamente maior. A impossível extensão da nossa dívida e a infinita misericórdia de Deus. Olhemos para a infinita misericórdia de Deus. Perante essas feridas, perante essas dores que estão em nós, essa incapacidade que ainda que temos em perdoar, coloquemo-las em perspectiva com a infinita misericórdia de Deus. E depois façamos a nossa análise. Vamos perceber que é preciso perdoar, vale a pena perdoar, porque também nós fomos perdoados. O perdão não nasce da força do nosso caráter, não nasce de sermos boas pessoas, não nasce de termos capacidades que os outros não têm, de sermos melhores que os outros. O perdão não nasce disso. O perdão nasce de compreendermos a graça infinita. Não pensemos que o tempo resolve todas as coisas. Às vezes cometemos esse erro. Vamos dar tempo ao tempo que as coisas vão ser resolvidas. Isso não vai acontecer. O perdão nasce de um coração agradecido. O coração nasce de um coração transformado pelo amor de Deus. O coração nasce por um coração... O perdão nasce por um coração que adora a quem deve adorar. E o perdão nasce num coração que se assemelha ao coração de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso exemplo máximo e primário. Que o Senhor, irmãos, nos conceda uma vida assim. Que o Senhor conceda a esta igreja corações que perdoam, porque olham, em primeiro lugar, para o coração de Cristo. Amém.